A gente está aqui no nosso penúltimo papo. A gente tem hoje essa conversa com o Glauson e na quinta-feira um bate-papo com o pessoal do Mercado Edu sobre indicadores de desempenho, dashboards, analytics para a educação. Mas, falando um pouquinho desse papo de hoje, estou bastante feliz de estar aqui, de poder dividir esse espaço com o Glauson. Para quem não conhece, o Glauson ele possui vasta experiência em planejamento e gestão de marketing educacional, com experiência de mais de 30 anos em instituições de ensino. Ele é líder e especialista em marketing educacional. Ele atua como consultor estratégico em diversas instituições de ensino do norte ao sul do país, e onde ele já atuou e transformou o mercado local dessas instituições de ensino que ele atende. Ele também é curador e criador do maior evento de marketing educacional do Brasil, que é o SAD-BR. E hoje a gente vai bater um papo com ele sobre algumas reflexões sobre permanência ou retenção de alunos, como você preferir chamar, como você preferir se referir, pensando um pouquinho sobre passado, presente e futuro da permanência de alunos no Brasil. Então, Glauson, primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui prestigiando o nosso evento. É sempre um prazer te receber e uma honra também, dada essa experiência toda que você tem, de emprestar um pouquinho para a gente todo esse conhecimento aqui com o público do CRM Maker Summit. Daniel, eu que agradeço o convite, uma segunda vez que eu estou falando. Eu acho, Daniel, que o evento é um evento que ele vem brindar o mercado educacional, ele precisa de bons eventos. Eu considero o CRM Summit um evento que tem feito uma diferença notória no mercado. Eu tenho visto isso, tenho visto o que vocês estão fazendo, e eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo. Que permanência a gente tem que bater papo, né? A gente tem que colocar as discussões em pauta para que a gente tenha uma grande discussão, porque ninguém tem certeza de nada. Eu acho que cada vez mais, seja na captação, na permanência, quem falar que tem certeza de alguma coisa hoje, eu acho que tem que trabalhar com futurologia e não com instituição de ensino, né? Acho que a gente tem que pôr esses assuntos em discussão, e por isso que eu agradeço a presença e esse papo que a gente vai ter gostoso aí sobre políticas de combate à evasão. Legal, Glauson. Então, de novo, te agradeço. E eu queria começar, Glauson, para a gente iniciar esse papo, né, de permanência. Eu concordo plenamente quando você disse que são reflexões, né, a gente não tem certeza de nada, mas eu gostaria de começar trazendo uma frase que eu aprendi há muito tempo, e eu repito ela, porque ele diz que a evasão dos alunos começa lá na coxinha gelada da cantina e termina na nota do ENAD, né? E hoje a gente até pode substituir a coxinha gelada, desculpa, pelo software de LMS, por exemplo, pelo link de internet, enfim, pelas tecnologias que desde o início da pandemia a gente está com o ensino emergencial, né, remoto. Mas o importante aqui eu gostaria de te ouvir um pouco sobre a amplitude do espectro da evasão dentro de uma instituição de ensino, né? Ou seja, o que influencia, o que faz com que um aluno leve a uma decisão de evadir ao longo da jornada dele dentro da instituição de ensino. Muito legal a analogia que você faz, ela tem todo sentido, porque a evasão, ela é um processo longitudinal, né? Ela acontece ao longo do tempo, ela é transversal, porque ela não é desenvolvida apenas por um único setor, um único serviço, são todos aqueles que prestam o serviço da instituição, né? E são, assim, várias... eu deixei de te ver, tá, Daniel? Agora voltou. São várias... de fato um espectro muito grande. Então, quando você dá o exemplo da coxinha até o LMS, você está querendo dizer exatamente isso, do tanto que ele é longitudinal e tanto que ele é transversal. Eu tenho a mesma visão que você. Tua pergunta ela é bem legal, ela é bem profunda, porque você fala da amplitude do espectro. Então, se a gente for discutir sobre políticas de combate à evasão no ensino superior, né, não é uma forma. Se a gente for discutir no ensino médio, é uma outra forma. São outros preditivos que a gente tem de evasão, são outros atores, são outras análises que têm que ser feitas. Se a gente for falar sobre o ensino superior, a gente tem que fazer uma separação entre o ensino público e o ensino privado,
porque ele tem diferenças também na sua composição, na sua forma, na sua abordagem. É óbvio que tem alguns fatores preditivos que são comuns a essas duas realidades, e eu vou me atrever, porque é a maior base minha de estudo, a falar até para que fique claro, falar do que eu acredito dessa amplitude sobre o mercado privado, tá? Sobre o nosso mercado privado, que já dá uma discussão gigantesca. Essa amplitude, Daniel, eu acho que ela ela não tem uma fórmula, porque o Brasil, primeiro, ele é muito grande, a gente tem realidades muito diferentes, até nos regimes administrativos, você tem a confessional, você tem a com fins lucrativos, você tem sem fins lucrativos, você tem regime especial, você tem várias formas de você trabalhar. E exatamente por ser transversal, ou seja, pegar todos os setores da instituição, essa questão administrativa, ela tem um forte elemento na implementação de política de permanência. Porque se a gente for pensar, Daniel, eu já tenho uns bons anos que eu discuto sobre educação, sobre evasão. Se a gente for pensar, a realidade ela vai ser muito diferente em cada instituição, até por causa da sua estrutura administrativa. E como a gente fala que ela é transversal, que ela pega todos os setores, não existe uma fórmula. Cada determinada instituição vai ter uma forma de fazer. Se eu pudesse dar uma dica por onde começar, que é o que eu falei no outro CRM Maker que vocês me convidaram, é começar pelo porquê. Né? Alguns entendem o porquê como a missão, outros entendem o porquê como a visão ou como o processo pedagógico, ou seja, tem que discutir o porquê que você vai trabalhar políticas de evasão. Tá? Então, eu acho que a amplitude é um pouco isso, porque a partir do momento que você discute o porquê, né, de uma maneira estratégica, de uma maneira institucional, a instituição ela tem uma linha, né, para onde seguir, para onde olhar. Porque vai lá desde 2012 não, mas a partir de 2014 mais fortemente, começou a se falar muito em retenção, começou a se falar muito nas preocupações que existiam de evasão. E a gente tem que é louvável, as instituições estão fazendo alguma coisa. Eu conheço muita instituição, eu converso com muita gente, elas estão fazendo. A contribuição que eu dou, Daniel, é que eu acredito que elas estejam fazendo de maneira isolada, sem uma definição institucional do meu porquê que eu vou trabalhar essa minha evasão. Então, eu acho que a abrangência é se trabalhar uma questão estratégica institucional, de estar na agenda institucional da agência, de um patrocinador de um programa desse, que tem autoridade e poder para fazer o que precisa efetivamente ser feito, à realidade de cada instituição. Então, eu acho que se a gente for analisar o ensino superior, separar o ensino privado do público e falar sobre o privado, são essas considerações que eu acho que é a amplitude dessa questão da gestão mas essa é uma visão que eu tenho, né? Eu acho que é o que eu falo, eu coloco a discussão, né? Se você quiser dar a sua opinião a respeito, até porque é um bate-papo, essa é a visão que eu tenho dessa amplitude. Entendi, Glaucio, e assim, eu concordo com você. E aí, uma dúvida que eu fiquei, que te ouvindo falar, né, me veio aqui uma reflexão. Quando a gente fala de porquê, o porquê eu vou cuidar da permanência, né, o porquê que eu vou fazer esse projeto, o porquê que eu vou olhar para a evasão com cuidado, esse porquê ele acaba se confundindo um pouco com até o próprio porquê de existência da instituição de ensino, né? Eu entendi, é isso mesmo que você trouxe, Muito bom, porque ficou muito para mim assim, não, peraí, mas eu vejo que são dois porquês, Daniel. É o porquê sempre, se a gente fala da instituição, se a gente fala de evasão, melhor dizendo, nós estamos falando do outro. Né? Eu estou falando do aluno, eu estou falando do outro. Então, eu acho que a instituição ela tem que saber primeiro o seu porquê. Por que ela está ali? Quando eu estava na época minha do Unip, eu sempre falava com meus coordenadores, gente, vamos imaginar se fosse possível vir um helicóptero desses 20 mil metros quadrados que tem aqui, tirasse esse campus e levasse esse para outro lugar. Que diferença que ele faria para a sociedade? Que diferença que ele faria para a sua comunidade? Que diferença que ele faria para essa população? O quanto que as pessoas sentiriam isso? Isso tem a ver com o porquê da instituição. Mas a gente também tem o porquê do aluno.
O porquê do aluno, mas aí é um detalhe, Daniel, quando a gente fala de evasão, o porquê do aluno sob a perspectiva do olhar do aluno, e não do que a instituição acha que é o porquê do aluno. A gente não pode ser psicólogo de plantão, eu acho que o porquê do aluno é isso. Então, para mim, são esses dois porquês. Fazendo ainda uma reflexão a respeito disso, que me vem à mente agora, Daniel, se a gente for pensar em 1996, quando abriu o mercado, que a gente sai de 300 e algumas instituições, 200 e algumas instituições para 2.000 e tantas, abriu-se muitas instituições, né? Isso foi salutar, porque ele deu o acesso a essa população que ela tanto precisava no ensino superior. Mas eu acho que em algum momento da nossa história se perdeu um pouco do porquê da instituição. E eu acho que com tudo que está acontecendo na pandemia, eu acho que é um excelente... A gente está fazendo isso para as nossas vidas, não está? O porquê disso tudo, o porquê que a gente está passando. Então, o convite que eu faço, pelo menos é o que eu faço aos mantenedores, principalmente, né? Vamos sentar e discutir o porquê da instituição, né? Se revendo o porquê da instituição, e até para reafirmar o que eu já tinha, que pode ser que seja muito bom, eu falar, não, é esse meu porquê mesmo, vamos só relembrar ele aqui, porque às vezes o propósito a gente esquece, a gente fica tão ligado no nosso setor, no nosso cargo, no nosso processo, no nosso poder informal ou no nosso poder formal, que a gente esquece um pouco do porquê, do propósito. Resgatar isso, né? Aquilo que já foi definido em algum dia e resgatar ele para o nosso dia a dia ou adaptar ele para a situação atual, né? E nessa sua primeira fala, você também citou que é importante ter duas coisas. Você falou poder e mais uma coisa que agora me fugiu. E autoridade. Autoridade e poder, perfeito. Você pode explicar um pouquinho melhor o porquê que evasão ou políticas de permanência ou programa de permanência precisa dessa questão da autoridade e do poder? Muito legal, Daniel. Eu tomo muito cuidado em falar isso, porque é uma questão sensível, tá? Eu vou tentar transpor para todos os meus sentimentos. Daniel, eu estou há 30 e tantos anos no mercado educacional, eu já fiz programa de marketing em vários lugares, eu já fiz programa de permanência em vários lugares, e eu tenho uma máxima que eu aprendi com um rapaz chamado, com uma pessoa chamada Roberto Tranjan, que eu ouvi uma vez ele falar para mim assim, que problema de liderado é líder. Eu trago isso como um mantra na minha vida, porque de fato eu acredito. Quando a gente começa a ver todas as questões que acontecem no gerenciamento de qualquer negócio, quando você vê a equipe de operação batendo cabeça ou definindo o que ela acha que é eficiente para o setor dela, sem pensar no que é efetivo para a instituição, normalmente o problema está na liderança. Então, quando eu digo autoridade e poder, é porque quando você vai implantar uma nova tecnologia, ou quando você vai implantar uma tecnologia de permanência, ela requer mudança no modelo de gestão. E aí eu estou querendo dizer tecnologia no seguinte sentido, não é essa tecnologia digital que a gente vê. Tecnologia pode ser, a democracia é uma tecnologia, a portaria 2688, ela é uma portaria, ela é uma tecnologia. Qualquer mudança efetiva, qualquer tecnologia emergente que pode mudar, né, as incertezas, trazer mais incertezas no futuro, eu estou querendo me referir enquanto uma tecnologia. Então, se você quer de fato, pelo menos é o que eu acredito, implantar um programa de combate à evasão na sua instituição, algumas questões estruturantes, elas acabam tendo que ser tocadas em algum momento do projeto. E para isso, a gente tem a necessidade de um patrocinador, pode ser o reitor, pode ser o diretor, pode ser o CEO, pode ser o diretor administrativo, pode ser quem for na instituição, mas precisa de um patrocinador que tenha autoridade e poder. Porque o poder é aquela questão do seguinte, olha, eu compreendo que você não está entendendo o porquê da mudança, mas eu tenho informações que talvez você não tenha, eu tenho talvez uma experiência que você não tenha, e essa mudança ela vai precisar ser feita. Você confia em mim? Está comigo? Vamos embora? Isso tem a ver com poder. A autoridade, ela está ligada no seguinte sentido de, muitas vezes, ela está muito ligada ligada no poder também, ela está muito ligada, às vezes, as coisas acontecerem
porque aquele gestor, ele quer que aconteça, ele tem autoridade institucional para fazer isso. Eu tenho projetos que eu participei, Daniel, que eu precisei fazer uma mudança estrutural, que não vem o caso aqui, eu precisei fazer uma mudança estrutural num determinado processo que era estrutural para a instituição. Só que quando eu falava com o líder do setor e do outro setor que ia ser impactado por essa mudança estrutural, para defender as suas eficiências, e veja, é legítimo, eles não estão errados. A história das instituições, você pega lá na LDB de 68, a estrutura das instituições, elas foram feitas para serem setoriais e eficientes. Eles não vão querer mudar, eles vão trabalhar com seus indicadores de eficiência e vão defender aquilo com unhas e dentes, e eles estão corretos. Então, eu não vou conseguir mudar aqui, não vou mudar aqui. Mas quando eu chego no patrocinador do projeto, que está lá em cima, que tem a visão do todo, que tem autoridade e poder, ele e somente ele é que consegue ou convencer, ou trazer junto, ou fazer a mudança que precisa de ser feito para aquilo que acontece. Eu sou contra processo de demissão. Eu acredito fortemente que as pessoas são boas, elas têm, às vezes, pressupostos diferentes dos meus, ou frágeis para esse momento, Daniel, que a gente está vivendo. Quando eu discurso lá sobre as 4 ondas, eu vejo que, às vezes, você tem determinados setores que estão com os indicadores de eficiência, só que eles estão com indicadores de eficiência lá da segunda onda, de quando o mercado ainda não tinha sido aberto, onde a gente tinha uma demanda muito maior que a oferta, em que o público ele tinha um outro determinado perfil, e ele é uma pessoa boa, ele ajudou a instituição, ele trouxe a instituição até aqui, mas os pressupostos deles que são frágeis. E muitas vezes ele não está no timing, ele não está no momento de fazer a mudança que tem que ser mudada, de ser feita. Por isso que precisa da autoridade e o poder em algum momento do projeto de implantação de algum programa integrado, institucional, de combate à evasão, a gente precisa disso. Pelo menos a minha experiência mostra isso. Nos lugares, Daniel, em que eu não consegui ter esse apoio, eu só tive um insucesso até hoje do Zene que eu implementei. Foi exatamente onde eu não tinha o apoio de um patrocinador que tivesse autoridade e poder. Por isso que talvez isso faça sentido para mim. Entendi. E eu acho que, pelo que você explicou, e acho que faz muito sentido isso tudo que você trouxe, né, a relação de autoridade e poder, mas eu também fiz uma seguinte reflexão aqui. O quanto que é importante o empoderamento das pessoas que vão participar desse processo de gestão da permanência, né? Porque o patrocinador, ele não vai estar o tempo todo na operação, no tático, né? Ele está ali no estratégico, determinando, dando as diretrizes, né, junto com o time de permanência. O empoderamento dessa pessoa, do time de permanência, de quem vai conduzir isso, é fundamental para que tenha sucesso, né? Ou seja, ele acaba emprestando essa autoridade e esse poder para que ele possa fazer as mudanças, principalmente nos pressupostos. Tá? O empoderamento, ele vem do porquê. O porquê ajuda muito nesse empoderamento, sabe? Quando é discutido esse porquê, a coisa ela fica tão clara, ela fica tão mais... O porquê que eu tenho que chegar lá, né? Porque são 3 perguntinhas básicas que têm que ser feitas. Por que mudar? Para o que mudar? E como causar essa mudança? Eu acho que quando você está nessa discussão junto da mantenedora, junto do decisor, do poder formal, esse empoderamento, ele acaba, acredito eu, pelo que eu tenho vivido, ele acaba indo para as estruturas de maneira orgânica, sabe, Daniel? Ele acaba indo de maneira mais orgânica mesmo, é o que eu tenho visto, é o que eu tenho sentido, inclusive. Entendi, bacana. Glaucio, agora eu queria seguir o seguinte caminho, né? Às vezes a gente, quando fala de evasão, a gente coloca muito a carga, a culpa da evasão no background acadêmico do aluno, lá do ensino básico dele, nas deficiências que ele carregou e tudo mais, né? Mas, enfim, a nossa realidade é essa. Então, o que eu queria te perguntar, até estava lendo esses dias do livro do professor Miro, e ele coloca uma frase que eu refleti bastante, né? Nós temos que nos preparar para receber os alunos que chegam em nossas instituições, e não que a gente gostaria que chegasse, né? E isso mostra realmente essa diferença, que às vezes a gente espera um aluno com um determinado nível e chega a outro, a realidade é completamente diferente, né? Então eu queria saber o que você acha dessa afirmação e como é que você acha que as instituições de ensino nós devem se preparar para receber os alunos reais, né? E não necessariamente aqueles que a gente gostaria de receber.
Muito legal. Eu não tive a oportunidade ainda, está na minha listinha aqui, eu não tive a oportunidade ainda de ler. Eu admiro muito o trabalho do professor Miro. Eu não tive a oportunidade de ler o livro dele ainda, tá na listinha, mas eu acredito nessa frase que ele fala, e quem trabalha comigo há bastante tempo sabe que eu falo de uma maneira um pouquinho diferente, um pouquinho, inclusive, mais agressiva, talvez. Vou usar a frase dele, que eu acho que ela é mais cuidadosa. Eu uso assim, o aluno é o que a gente... Não é o aluno que a gente quer, é o aluno que a gente tem. Eu cansei de falar isso com os meus coordenadores na minha época, lá em 2013, 2014, no IP, eu falava isso. Falei, gente, entendo por que, Daniel, que eu vivi isso, porque eu vivi numa instituição em 2013, 14, que eu comecei a receber aluno para a Uni. Eu estava numa instituição que atendia classe A+, A-, B+, B- e C+. E, de repente, eu recebo a classe C-, a D+, e a D-, e assim, muitos alunos eu tive para a Uni. E aí eu comecei a ter um choque cultural, porque não é o aluno que a gente quer, mas é o aluno que a gente... Não é o que a gente quer, é o que a gente tem. Então, eu acredito nessa afirmação do professor Miro, que fala isso até com um pouco mais de cuidado do que eu, mas eu acredito nisso. Eu acho, Daniel, que assim como quando eu escrevi as quatro ondas, que eu falei que tinha a primeira onda tinha sido a onda do processo seletivo, né? Demanda mais que oferta, você sim, você não, né? Que era do processo seletivo. Depois você teve a onda da comunicação. Olha, eu aqui, eu tenho isso, ele não tem, eu tenho mais tradição, né? Aí abre o mercado, a gente entra para a onda do quê? Vem as redes sociais, você entra na terceira onda, na onda dos relacionamentos, né? A comunicação, que até então era Ascom, que era uma comunicação de uma linha só, ela passa a ser uma comunicação, as mídias sociais trouxeram isso para a gente, uma comunicação que ela não passa a ser mais ela passa a ser com. Então, a gente entra na onda dos relacionamentos. E, para mim, agora, Daniel, a gente entra na onda da empatia. E a empatia, às vezes as pessoas confundem um pouco, eu mesmo era um que confundia isso. A empatia é você ver o outro com o olhar do outro. Não importa, Daniel, se ele está certo ou se ele está errado. O que importa é a percepção que ele tem daquela determinada realidade. Eu participei uma vez de um projeto, conversando com um determinado coordenador de curso, né, que a gente estava discutindo algumas coisas. Eu falei, tá, professor, o aluno, sabe, uma das coisas que ele alegou aqui no momento de ir embora, na entrevista e tudo mais, que a gente infelizmente não conseguiu reverter, ele falou que o currículo não estava adequado ao mercado de trabalho. E o coordenador se indignou, ele falou, mas qual a maturidade que o aluno tem para falar se esse currículo está ele está adequado ou não à realidade do trabalho? Porque eu fiz a pesquisa tal, eu fiz o currículo estrela, eu fui conversar com o mercado, ele fez uma série de justificativas, assim que ele acabou de falar. Eu falei, professor, com todo respeito, a maturidade que ele tem é a maturidade de quem tem o poder da decisão. Porque a partir de 1996, com a abertura do mercado, nasceu uma coisa que é o poder da decisão. O aluno tem poder de escolha hoje. Não era como era antes mais, Daniel, que a gente, você sabe disso, a gente, você está no marketing, você é um baita de um cara experiente do marketing, você já falou isso várias vezes. Cara, o aluno agora tem poder de escolha. Então, o que você chama, eu gostei da expressão que você usou, que é o aluno real. O aluno real, Daniel, para mim, a gente vai ter, nos próximos 30 anos, pelo menos, e eu vou defender o porquê desses 30 anos, a gente vai ter um perfil de aluno cada vez mais heterogêneo. Porque pensa só, os últimos 20 anos, como foi a educação básica no Brasil, qual é o perfil do aluno que a gente vai receber para os próximos 20 anos? Ele cada vez vai ser mais heterogêneo, esses públicos aqui. Se hoje a gente entrar nesse movimento que está acontecendo no mundo, né, de uma linha um pouco mais conservadora, e o Brasil viver mais 15 anos numa linha mais conservadora, a próxima geração daqui 30, 40 anos, talvez o perfil do aluno seja um pouco mais homogêneo. O fato é que hoje, os próximos 20 anos, eu acredito que a gente vai ter um perfil mais homogêneo. E eu não digo só sobre essas questões de modinha, do que está, dos fatores, que as pessoas ficam muito só nos fatores sociais, né? Se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, se é hétero, se é... Não, eu estou falando sobre o ponto de vista de necessidades dessas pessoas, a empatia sobre o que eles esperam, né? Sobre o que esse pessoal espera, o que é bom para ele.
Porque eu acho que a educação superior no mundo, você pega lá a Sorbonne, 1400 e tanto, lá atrás e tudo mais, a educação no mundo, ela foi feita com uma linha de que da instrumentalização da educação. Eu vou fazer o ensino superior para atingir um determinado objetivo profissional. Só que e aí a filosofia é minha, tá? O que eu acredito é que a educação ela tem um poder muito maior do que isso, que é transformar primeiro ele num cidadão melhor, em saber dos seus direitos e dos seus deveres, ou dos seus deveres e direitos, né? Tem das duas escolas que discutem muito o que vem um na frente do outro, enfim, não é o objetivo aqui, mas e a gente recebe, eu acho que o que você colocou, né, do aluno vir mal formado, né, o fator preditivo da formação, o fator preditivo se ele vem de uma pública ou se ele vem de uma privada, né, se ele vem da escola pública ou vem da escola privada, se os pais estudaram ou se ele é o primeiro da geração que vai estudar, eu acho que são fatores preditivos importantes e que nós temos que levar em consideração na hora que a gente faz uma política de programa de combate à evasão. Mas elas não são as únicas. Elas não são as únicas. E eu acho que é um amadurecimento, que eu acho que as instituições estão trabalhando para isso, Daniel. Eu acho que já tem uma consciência maior. Eu sou um apaixonado pelo assunto, e se deixar eu vou falar 3 horas aqui, mas eu vou resumir. Eu acho que elas vêm acordando em que elas vão ter que perguntar mais para o aluno o que ele espera. Porque pensa só, Daniel, o aluno, quando ele faz um vestibular, com 16, 17 anos de idade, eu estou falando daquele público da taxa de matrícula líquida, né? O cara que está entre 18 e 24. O menino ele é impactado pelo quê para fazer fazer ensino superior? Por uma profissão, né? Ele ainda não tem, talvez, entendimento ou conhecimento de que, além da profissão, ele vai ser um cara com um pensamento mais claro, um pensamento mais científico, mais consciente, mais honesto, melhor, né? enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto cidadão. Aí ele é impactado para fazer um curso. E aí por quem ele é impactado? Ou pela mídia, né, que tende a mostrar os cursos, né, mais, vamos dizer assim, os que aparecem mais, né, os mais que melhor aparecem na mídia, ou ele é impactado pela família, pelos amigos, por alguém. Então, de repente, ele tem uma visão, muitas vezes ainda limitada, daquele determinado curso. Então, por exemplo, se você vai fazer fisioterapia, eu pergunto quantos candidatos que desejam fisioterapia sabem que eles podem trabalhar, por exemplo, com musicoterapia, que é outra pegada. Será que ele sabe disso? Será que ele teve... Eu, na minha época do NIP, eu fiz um blog lá chamado Escolha Consciente, que eu tentava conscientizar o aluno, o candidato, desde o primeiro ano do ensino médio, eu vinha tentando mostrar para ele as possibilidades que ele tinha, porque para mim um dos principais fatores preditivos está a escolha do curso errado. Então eu tenho que tentar clarear para ele na captação, lá na atração, lá na hora que ele está desenvolvendo o reconhecimento da necessidade dele fazer o ensino superior, para que me ajudasse lá na frente na evasão. Então, acho que eu falei bastante a respeito disso. Essas questões, Anés, elas são importantes, esses fatores preditivos. Mas se eu pudesse deixar um resumo disso daqui, empatia é tratar o aluno um por um. Isso dá trabalho? Dá. Mas quem lida com gente sabe que é assim que tem que ser. Essa é a minha visão. E a tua, Daniel? Eu falei pra caramba, cara. Você enxerga assim também? Achei bem legal você trazer a questão da quarta onda de ser baseada em empatia. Faz muito sentido, né? Justamente pelo poder de escolha que as pessoas têm, gostemos ou não, as pessoas têm mais poder de escolha, a gente tem que se adaptar a isso, e a empatia abre espaço para que a gente tome esse cuidado com as pessoas e passe a ouvi-las, né? É até interessante você ter tocado nesse ponto, porque eu me lembro que eu aprendi o conceito real de empatia numa palestra do SAD-BR. Não me lembro o nome do palestrante, mas ele falou que a gente tende a entender empatia como se colocar no lugar do outro, mas é se colocar no lugar do outro com a visão do outro, né? Com o olhar do outro, com as experiências do outro, né? E aí, quando você traz esse exemplo do coordenador que você citou, que não conseguiu enxergar com o olhar do aluno e não conseguiu entender que ele que tinha o poder de decisão, faz muito sentido, né? Mas ele aceitou depois, viu? E ficou em paz. Ele falou, eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, professor,
que nesse momento, não importa se ele está certo ou se errado, o que eu preciso saber é o seguinte, para o aluno que pensa desse jeito, qual é o contorno da objeção que a gente tem para acolhê-lo, entendê-lo e tentar mostrar que talvez ele esteja na fase do eu não sei que eu não sei. Talvez ele não saiba disso. E aí a gente ficou em paz, ele entendeu. É muito amor, Daniel. Tudo que a gente fala sobre evasão, cara, como é muito novo isso, e feito de maneira muito isolada nas instituições, a gente tem que ter muito amor, muito harmonia, muito respeito na hora de implantar essas práticas, esses programas, sabe? Desculpa te interromper. Não. Mas tá bem claro e eu concordo com você, porque você traz essa questão de abraçar e ajudá-lo, talvez ele esteja no não sei que não sei. Educação é desenvolvimento de consciência também, né? Então a gente talvez tenha que ajudar ele a desenvolver uma consciência que talvez ele ainda realmente não tenha maturidade, né? E a gente tem que ajudá-lo a desenvolver essa consciência, essa maturidade, né? Então eu concordo com você. E sobre a questão de receber os alunos reais, né? Como a gente colocou. Eu gostei muito disso, cara. Gostei muito, muito mesmo. E a gente tem que preparar nossas instituições para receber esse aluno, porque é ele que vem, né? Então, se a gente fica preparando nossa instituição para receber só a persona perfeita, é óbvio que é importante ter persona, é óbvio que é importante delinear quem é seu público, mas quem está chegando na real, né? E talvez você tenha que atualizar a tua persona o tempo todo, porque quem está chegando é um pouco diferente daquilo que você está esperando, né? E adaptar a tua instituição de ensino, as tuas metodologias, as tuas práticas e as tuas políticas de permanência para esse aluno real que está chegando, com as deficiências que ele tenha, com o background acadêmico que ele tenha, com a formação que ele tenha, né, com as questões familiares que ele tenha, porque é essa a realidade, né? Então a gente tem que estar muito atento a quem é esse aluno, né? E se você me permite, Daniel, eu vou falar uma coisa aqui que também é sensível, tá? E eu tenho certeza que nenhum dos nossos ouvintes fazem isso nas suas instituições, eu tenho absoluta certeza, só para alguns isso. A reserva de mercado que a gente teve até 96, Daniel, deixou as instituições, algumas, com uma forma, para mim, inconsciente, tá? De parecer que está fazendo um favor para o aluno fazer o ensino superior. Parece que é um favor. E aí não é só a instituição. Vamos pensar, vamos nos colocar enquanto consumidores de qualquer serviço. Qualquer serviço. Quem de nós não teve já a experiência de chegar na contratação de um serviço, qualquer serviço que for, ou quando você vai comprar um produto, né, lá o serviço, você sentir que parecer que quem tá te fornecendo aquele serviço parece que está fazendo um favor para você. A gente passa isso em diversos mercados. Tipo assim, cara, eu sou o cliente. Não. Eu tive uma experiência, Daniel, uma vez com uma companhia aérea, eu estava indo viajar, e era um voo muito longo, e eu não tinha comprado com aquele espaço que é maior, sabe? Eu sou grande, eu queria um espaço maior. No check-in, eu falei, sabe aquele espaço? Eu queria um espaço maior. Vai, por favor, ali na loja de compra. Eu saí do check-in, fui lá na loja de compra, pedi para a moça, ela fez para mim e tudo mais. Custa tanto. E eu dei uma nota de R$50 para ela. E ela falou para mim assim, eu não tenho troco. Eu falei, certo, e tudo bem. Ela ficou me olhando, e eu fiquei olhando para ela. E ela falou, eu não tenho troco. Eu falei, não, isso eu já entendi. Ela, não, mas eu não tenho troco. Eu falei, não, isso eu já entendi. E ela ficou me olhando e eu falei assim, você quer que eu faça alguma coisa? O senhor pode sair, trocar em algum lugar? Eu falei, não, me perdoe, o cliente aqui sou eu. Eu não tenho culpa de você não ter o... Você tem essa outra companhia aqui do lado, que deve ser amigo seu, tem a outra, tem um monte de gente ali no balcão, você quer que eu saia rodando o aeroporto para trocar? Aí ela tirou brava do dinheiro da bolsa dela, fez lá, tal, e fez assim... E eu sabia que a culpa não estava naquele ser humano, porque ele não foi treinado para isso. É o que eu falo, ela estava trabalhando ótimo, a eficiência do setor dela, do negócio dela. Não tem, você troca e volta. E eu, como com essa mania de metida besta educador que sou, o que eu fiz? Com muito amor e paciência, eu atravessei o saguão, fui lá no pátio do check-in e falei, quem que é responsável aqui? E fui falar com a moça, que era responsável lá, né? A minha internet caiu? Não. Não, então tá, não, deu uma coisa aqui.
E eu fui falar com a moça, que é o problema que eu falei no início do nosso papo, Daniel, que o problema de liderado é líder. Eu fui falar com ela, eu falei, olha, você acha isso correto? Ela falou, não, eu quero te agradecer de você ter vindo aqui, você está corretíssimo. Ela deveria ter falado, então tá bom. Mas eu falei, você sabe que isso é uma responsabilidade sua de treinada, né? Ela, não, eu tenho consciência. Então, Daniel, eu trouxe uma coisa da aviação, para não falar, não, que coisa arrogante falar que a gente na educação está fazendo um favor. Isso é a questão do serviço até no Brasil mesmo, uma maturidade de serviço no Brasil. E aí tem aquela confusão da educação não ser um serviço que não é cliente. Não, o aluno ele tem um papel de cliente, sim. O aluno ele é aluno educando e ele é aluno enquanto cliente. Não é? É, porque a gente é uma empresa. O aluno faz parte de um contrato de prestação de serviços educacionais, o qual resta os deveres e direitos. Ele está lá. Então, ele também, em algum momento da jornada dele, ele também é um cliente. Então, eu fiz esse contraponto, Daniel, porque eu acho que, às vezes, o que tem a ver também com o porquê, parece que a gente ainda tem pensamentos, tem pressupostos do favor lá da segunda onda, tá? É o que eu penso. Não, e assim, até te agradeço de você ter trazido esse exemplo de prestação de serviço e esse tema, né, da relação do aluno enquanto aprendiz, mas enquanto também um cliente que tem um contrato de prestação de serviço, porque até nessa própria edição do CRM Maker Summit eu palestrei sobre Customer Experience na educação e eu trouxe uma pesquisa que eu queria trazer de novo aqui, que ela foi realizada nos Estados Unidos em 2019 e ela descobriu que 70% da evasão ela ocorre por 3 motivos. A instituição não liga para mim, serviços e atendimentos ruins, o sacrifício não vale a pena. Esse último é o melhor, né? O sacrifício não vale a pena. Então, nenhum dos momentos a gente falou de escolha de curso, de financeiro, de background acadêmico. É a relação do aluno enquanto cliente mal atendida nessa jornada acadêmica dele, né? E a pergunta que eu trouxe lá na palestra que eu fiz foi: é uma pesquisa americana, uma outra realidade, enfim, são outras instituições do tipo de aluno e tal. Mas será que no Brasil também não acontece isso? Será que a gente não tem que melhorar a prestação de serviço de uma forma geral na educação, também para engajar mais esses alunos e diminuir a evasão? Daniel, eu vou te falar como um técnico administrativo que sou dentro das instituições, tá? Eu não falo pela academia. Eu tenho sentido isso que você está falando, tem sim. Eu acho que como técnico administrativo, ou como prestador de serviços para a área de técnico administrativo, num primeiro momento, que eu separo bem, porque a evasão, cara, ela tem, que nem eu falei, ela tem predições, tem questões bem distintas, né? Você pega lá SPED, você pega, as pessoas gostam bastante de Tinto, do modelo, tem vários pensadores que tem lá, cada um com a sua defesa, os modelos mais lá de fora e tudo mais. Se a gente for pensar na relação técnico-administrativo, Daniel, a gente pode aumentar muito a qualidade do que a gente faz. E aí eu volto na questão da autoridade, do poder, da liderança, da batida do bumbo, que é assim que eu quero atender meu cliente. Você vê que quando a mocinha do check-in, da loja me tratou daquele jeito, eu tenho maturidade suficiente para entender que não é ela. Eu estava rindo comigo mesmo, sabe? Eu estava sério, mas internamente eu fui na liderança dela. Então, fazendo esse paralelo, enquanto técnicos administrativos, tem uma série de coisas nas áreas técnicas administrativas que a prestação de serviço pode ser melhor. A começar pelo cuidado. O aluno, muitas vezes, ele pede sem saber o que ele está pedindo. Ele pede já dando a solução. Vamos dar um passo para trás e entender o que tem por trás daquele fato. Qual que é o interesse real que ele tem? Dá trabalho? Dá trabalho. Só que antes da evasão, Daniel, vem a necessidade do aluno. Eu sempre falo isso para o pessoal. Gente, olha, antes da evasão vem a necessidade. Vamos saber qual é a necessidade? Vamos perguntar. Por exemplo, as pessoas falavam assim, na época da pandemia, o aluno ele está resistente a assistir às aulas híbridas. Aí a resposta era: o que vamos fazer para o aluno gostar das aulas híbridas? A pergunta que eu fazia nos meus clientes era o seguinte: por que o aluno não gosta de aulas híbridas? Você entende uma pequena diferença, Daniel? Total. Porque uma a gente vai passando. Eu sei por quê, eu vou fazer isso.
A outra, quando eu vou para o porquê, eu vou para a necessidade, eu encaminho a organização para a necessidade do aluno. Então, enquanto técnico administrativo, Daniel, eu vejo sim que tem uma margem muito grande, muito abundante o que pode ser feito, tá? Sobre o ponto de vista acadêmico, eu confio muito na academia brasileira, que eu já vejo vários estudos, várias pesquisas, várias discussões, é um ambiente plural, e aí você vê N formas de discussão que já estão acontecendo há algum tempo, isso já há alguns anos, sobre melhores práticas pedagógicas para deixar a aula mais atrativa, né? Para mim, Daniel, sobre o ponto de vista da evasão, do ponto de vista acadêmico, o desafio de aprender a aprender, para mim, é o principal desafio que a academia tem para os próximos anos. E eles estão fazendo essas discussões, né? Teve lá sala de aula invertida, teve PBL, tem várias coisas que foram discutidas ao longo do tempo, e eu acho que a gente tem que dar esse crédito à academia, dar esse tempo para que a academia torne os currículos mais atrativos, até porque eles estão percebendo uma concorrência informal. Essa semana passada, eu vi de um amigo que teve um filho, o Joca, o Joca deve estar com 1 ano agora, e é um cara que tem doutorado, cara. Olha o que o cara me falou, ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa, eu fico pensando se o Joca vai fazer um ensino superior, porque tem tanta oportunidade de se adquirir conhecimento hoje, que eu não sei se daqui a 20 anos vai ser assim, para um cara que tem doutorado. Então, eu acho que a academia, ela de tempos em tempos, ela vai ter essa discussão, e ela já vem tendo essa discussão de se revisitar, e eu confio que eles vão entregar isso de uma maneira cada vez melhor. Eu acho que essa discussão lá, ela é plural e ela já está acontecendo. A gente, enquanto técnico administrativo, sim, a gente tem bastante, é bem abundante as áreas que a gente pode trabalhar para tornar a prestação de serviços e veja, não é falar sim para o aluno para tudo. Um cliente não é falar sim para ele para tudo. Não é isso. É você entender o que ele está querendo e aí você desenvolver um pensamento crítico com ele nesse atendimento desse determinado serviço. Dá trabalho, mas eu acho que é o caminho, Daniel. Você trouxe uma coisa muito importante, né? Ou seja, existe espaço para melhorar, e eu concordo plenamente com você, existe espaço para melhorar processos, melhorar tecnologias, melhorar treinamento de pessoas, né? Para prestar um serviço melhor, mas não é dizer sim para tudo. Eu acho isso muito importante. Até nessa palestra fizeram essa pergunta, né? Mas como é que eu digo não para o aluno? Olha, você tem que dizer não, talvez com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado, mas se é não, né? Ele tem que saber os limites, as regras, as condições e tudo mais, né? O que a gente tem que tomar cuidado é na forma de dizer esse não e na qualidade da prestação de serviço durante tudo que vai se relacionar com esse atendimento. Antes de falar o não, Daniel, o convite que eu faço no porquê é saber o porquê não. Porque o não, muitos nãos que nós damos hoje na ponta no técnico administrativo é porque sempre foi não. Sempre foi não. Mas será que ainda precisa ser não? A discussão do porquê, ela ajuda isso. Essa revisita, ela ajuda isso. Então, essa própria discussão do porquê que não, ela tem que ser feita. Por que não? Porque isso já foi assim, tá, mas ainda precisa de ser assim? Isso é o que vai levar a instituição a atingir as suas metas de eficiência, de efetividade? Perfeito. Perfeito, ou seja, a questionar o não também, né? Questionar as próprias regras, as próprias crenças, como você colocou, as premissas que foram construídas ao longo dos anos, né? A gente sabe que muita instituição de ensino no Brasil tem 20, 30, 40, 50 anos, outras até mais, né? E às vezes tem algumas premissas que vêm sendo carregadas desde essa época e que precisam ser revistas o tempo todo, né? Permanência é disrupção. Um programa de permanência é disrupção. É ter coragem para desafiar o status quo. E aí bate lá em cima novamente na questão que eu falei da autoridade, poder, de quem tem poder informal e de quem tem poder... Porque veja, Daniel, muitas dessas coisas acontecem naquele poder não formal que não está no organograma. Isso acontece muito. Não é o poder formal, às vezes, só aquele que a gente conhece do organograma do cara. Não, o poder informal das relações da operação, elas influenciam muito na qualidade desse não, no desafio desse não. Então, permanência é disrupção mesmo.
Muito legal esse conceito de permanência e disrupção. Ô Glaucio, e assim, obviamente que, como você falou, a gente poderia conversar horas aqui sobre isso tudo, né? Mas a gente também tem aqui o nosso tempo para respeitar também o tempo da Olha, passou audiência. rápido, agora que eu Passou, vi. Quando passou o muito papo é bom, rápido. passa rápido, né? Exatamente. Então, o que eu queria te perguntar? Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua visão de futuro sobre permanência de alunos, né? Sobre políticas, sobre como você está enxergando permanência de alunos, sobre essa disrupção que você colocou, e que caminhos você acha que as instituições elas vão tomar e quais elas deveriam tomar, na sua opinião, para diminuir a taxa de evasão que no ensino superior privado hoje chega a quase 60%, né? Que a gente sabe que é muita gente. De cada 10 alunos que eu capto, 6 deles vão embora ao longo do curso todo, né? Então, como é que você enxerga esse futuro aí? E estou dizendo até um pouco mais no curto, médio prazo, não tanto no longo prazo, porque a gente sabe que existe uma preocupação muito grande de formação de país, que isso é no longo prazo, mas também de sustentabilidade das instituições, que está no curto e médio prazo, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Olha, Daniel, para eu poder falar eu não gosto muito de falar de futuro, sabe? Eu tenho sempre uma certa preocupação comecei a ter essa preocupação a partir da pandemia. A pandemia me ensinou, eu sempre falo, eu lá em 2014, no SAD-BR, eu falei, quem bateu meta? Todo mundo bateu meta. Eu falei, pois então, a gente tem que começar a ver agora permanente, tem que ver agora começar a evasão, porque uma instituição cresce ganhando mais aluno e captando mais e perdendo menos, né? Então, a pandemia me trouxe um negócio, Daniel, que foi tomar muito cuidado com futurologia, com previsões. Então, eu sempre sou um pouco cuidadoso com isso. Tá. O que eu acho que as instituições, pelo menos é o que eu tenho falado para os meus clientes, a primeira coisa é tomar a consciência de que é necessário uma política, está na agenda institucional, uma política de combate à evasão. Ponto. Essa é a primeira coisa. Tá isso? Tá. Ok. Agora vamos para a segunda coisa. O porquê que a gente quer isso? Por que a gente quer essa determinada política? Porque o que acontece, Daniel? Na prática, o que acontece, eu vejo isso minha vida inteira, cara, como diretor de marketing que fui durante muitos anos. Como é que o negócio funciona na prática, Daniel? O lucro líquido cai, o número de alunos cai, o lucro líquido cai, eles me apertam enquanto diretor de marketing. Tem que captar mais. Você está comunicando pouco. Você tem que fazer o marketing dos cursos. Os cursos não aparecem. Só que eles não conseguem muitas vezes compreender que eu posso aumentar evento, eu posso fazer comunicação. Isso aí só vai aumentar o meu poder de atração. Mesmo para o aluno, ajuda, mas ele vai ajudar muito mais a captação. Então, na prática, funciona assim. O lucro líquido cai porque o número de alunos caiu, ele me aperta para fazer mais com menos e captar mais. Essa fórmula, ela não funciona mais. Essa fórmula funcionou enquanto a gente tinha um outro determinado estoque de mercado. A realidade hoje é outra. Então, eu acho que a captação ela é tão importante quanto a permanência. No outro CRM Maker, Daniel, eu falei a seguinte coisa: por mais que nós, no Brasil, esteja difícil captar, ainda é muito fácil captar. É muito mais fácil do que os mercados lá de fora. E isso nos deixou muito mal acostumados. Caiu o lucro líquido. A gente põe mais dinheiro na captação, mais publicidade, mais comunicação e vende mais. Então, essa relação ela não dá mais. Para mim, a relação agora é chegar na consciência seguinte: a captação é importante e a permanência é tão importante quanto. Essa é a segunda. Então, a primeira é importante, a segunda, eu tenho que dar o mesmo valor e igual tamanho, igual valor, igual importância da captação e da permanência. Essas duas são a segunda consciência que tem que ser tomada. Porque aí muda tudo de prisma, Daniel. Porque eu te pergunto o seguinte: quantas instituições você conhece, que você que trabalha com isso, você deve ter esses números melhor que a gente, quantas delas você conhece que tem lá um núcleo de atendimento, um call center, como alguns chamam, uma central de atendimento da captação? Praticamente todas. Né? Quase todas. Quantas tem uma estrutura para permanência? Eu acho que menos da metade, eu diria, hoje. Muito menos, mas é muito menos.
Por quê? Porque não está na cabeça do mantenedor ainda, por causa de todo esse histórico, de que a despesa operacional, que a gente sempre teve a despesa operacional da captação, porque vamos dar um passo para trás, Daniel, não vou tomar muito tempo, não, vou tentar em 2 minutos falar. Pensa lá nos anos 90. Anos 90, você pensasse em ter um call center para captação, era uma coisa assim, de jeito nenhum. O aluno ele tem que vir para mim porque eu sou a tal. Eu não, nossa, eu ligar para o aluno para ele vir para cá. Isso veio desconstruindo, até que 2000, lá 2010, 2012, principalmente, vira o conceito, né, de precisamos realmente de uma atividade ativa, de comercial, de call center, de captação, de régua, que vocês fazem brilhantemente isso daí. Legal, isso aí entrou na despesa operacional, lá do DRE. Quando você pega o DRE, tem lá a despesa operacional de marketing, de captação. E ainda tem que se criar a consciência da despesa operacional da permanência. Porque tudo isso que você for falar, que vai ser feito, de melhor atender, tal, cara, precisa de software, precisa de pessoas, precisa de processo, precisa de tecnologia, isso custa dinheiro. Só que o retorno do investimento das políticas de permanência, elas são maiores do que o retorno do investimento das políticas de captação. Isso é a consciência, para mim, Daniel, de curto prazo, que o mantenedor, que a alta gestão tem que tomar. A partir daí, cara, tudo fica mais fácil de se implementar. Então, para mim, o futuro, não sei se vai acontecer ou não, mas o futuro, para mim, é esse. A consciência desses 3 pontos que eu te coloquei agora. Então, deixa eu ver se eu consigo, se eu captei esses 3 pontos, eu consigo resumir, né? Então, a primeira coisa é ter essa consciência institucionalizada, ou seja, né, desde o lado do início da nossa conversa do porquê, passando pelo empoderamento, né, pela autoridade, institucionalizar essa consciência de que a permanência é tão importante quanto a captação ou quanto qualquer outro tema da instituição. Investir nisso, ou seja, quando você fala tornar uma linha da despesa operacional lá do DRE, fala o seguinte, olha, eu preciso investir em permanência assim como eu invisto em captação e, obviamente, eu vou ter um retorno desse investimento e, por fim, melhorar a prestação do serviço, seja na academia, seja nos técnicos administrativos, né? Tentei fazer aqui um resumo dessa sua fala final para trazer essa mão na massa prática do que as instituições podem fazer, como você bem colocou, não é um exercício de futurologia, é uma crença e talvez uma aposta, né, Glaucio? Pelo menos o que eu aposto. Como eu te falei, Daniel, a gente precisaria ter mais 5 horas aqui para continuar discutindo as coisas para baixo. Eu sou um entusiasta, um apaixonado com essa questão de captação e permanência em instituições, teria horas para poder discutir sobre isso. Mas eu acho que num primeiro momento, eu acho que se os mantenedores, e eu volto a falar, é mantenedor, é quem decide, é quem tiver isso, e só ele pode colocar mais Eu desafio, pega os financeiros, quantos DRS de vocês financeiros estão nos assistindo? Quantos de vocês têm a lacunazinha lá, a linhazinha de despesa operacional de permanência? Avalie no seu DRE. E só quem pode fazer isso, autoridade e poder, é o mantenedor. Quero investir em permanência. Ok, aí com isso é possível você começar a pensar uma agenda institucional. Daniel, é isso, cara. Eu espero que eu possa ter contribuído com a sua audiência. Mais uma vez, te agradecer. O mercado precisa desse tipo de discussão. Não me coloco aqui como eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu vejo, mais eu implanto, mais eu discuto, menos eu vejo que eu sei, mais eu tenho que aprender. E as minhas colocações eu coloco ao escrutínio do público aí como uma discussão para começar uma discussão a respeito. Legal, Glaucio. Obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado pelas suas palavras, pelas suas contribuições. E eu espero que bastante gente possa... Nós vamos divulgar isso depois, né? Esse vídeo está sendo gravado, para que mais pessoas possam também receber essas informações e receber essa visão de uma pessoa que tem essa experiência e que tem implementado o programa de permanência aí pelo nosso Brasil. Brigadão, e pessoal que participou, agradeço também. E espero que estejam aqui na quinta-feira para o nosso último dia de evento. E não deixem de responder a pesquisa, avaliando aqui a nossa palestra, nosso bate-papo com o Glaucio. Glaucio, muito obrigado, Fiquem cara. com Deus e um abraço, saúde, que é o que a gente precisa para você e toda a sua família e sua audiência aí, Daniel. Fica com Deus, gente. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.